Oi, Neuza. Oi, cheguei. Que prazer imenso ter você aqui comigo. Prazer, Pedrinha. Que bom, muito bom. O Giovanni me fez um comunicado hoje à tarde, poderia estar presente, houve um contratempo, perfeitamente compreensível. E é muito bom ter você conosco, né? E eu sei Obrigada. que na área é muito boa, né? Sim. Temos algumas afinidades aí profissionais, mas Uhum, prazerosamente eu fui colocada num grupo em que você comanda, que é um grupo de aham, conselheiros familiares em Brasília, e assim eu sim. pude conhecer o seu trabalho, não ainda pessoalmente, mas espero muito em breve, e Uhum. foi um prazer muito grande poder fazer o convite e você aceitar. Me deu muita alegria. Nossa, imediatamente, claro. Obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Pedrinha, Pedrinha Barros, aqui no Instagram. Eu tenho um canal recém-criado chamado Catarse Psique. Eu ainda não estou fazendo marketing dele, a gente não está fazendo ainda grandes divulgações, mas em breve faremos. Tem também no YouTube. E o nosso objetivo é trazer para cá vivências de pessoas em diversas áreas, diversas atividades, para nós discutirmos a vida dessas pessoas, né? Como elas começaram, quais foram as dificuldades que tiveram na vida, como elas chegaram a fazer o que está fazendo hoje, e se está gostando, quais as lições aprendidas, o que, que elas podem nos passar em termos de crescimento, né? Eu sou dessas pessoas que acredita muito que as boas energias, entender o que se passa com o outro, que muitas vezes a gente acha que só com a gente, que tudo é errado, que não sei o quê, né? Que a gente não tem condições de chegar a fazer sucesso naquilo que nós queremos, naquilo que nós acreditamos, né? Então, nosso propósito é esse, viu, Neuza? Uhum. Vou passar a palavra para ti, para você se apresentar, e depois você vai contar assim, um pouco da sua história, aquilo que você quiser contar, até chegar na grande Neuza de hoje, Oh, é reconhecida na área. A tá palavra é bom. Obrigada. Primeiramente, assim, agradeço muito o teu convite, né? Eu sempre gosto muito de partilhar a minha experiência, né? Então, atualmente estou psicóloga, né? E também consteladora e também facilitadora de biodança, né? Mas eu comecei os meus estudos, não foi com nada disso. Fiz contabilidade, curso técnico em contabilidade, fiz a faculdade de contabilidade, né? Mas eu nunca trabalhei com contabilidade, né? Então eu morava em São Paulo, né? Vim para Brasília em 86 para trabalhar numa universidade com informática. E foi seguindo a vida, estava casada, tive 3 filhos, né? Aí eu me divorciei e com o divórcio eu busquei fazer algo para mim, eu queria fazer algo para mim, né? Porque sempre ocupada com muito trabalho, com os filhos, né? A informática e tal. E aí eu resolvi fazer um curso de massagem, né? Assim, só para não tinha nada a ver, né? E aí no curso de massagem eu conheci a biodança. Então aí começou a minha estrada mesmo, né? Do que eu descobri realmente o que eu gostava, né? Então eu sempre compartilho isso, que quando você não sabe o que você quer, busca realmente algo que você goste, né? E sem querer caiu a biodança, né? Daí eu fiz a formação, aí com 40 anos é que fui fazer a formação em psicologia, né? Me formei que já tinha 45. Então, aposentando ali da universidade, já entrei né, no mundo das terapias, da psicoterapia, aí fiz formação em constelação, fiz formação na dinâmica energética do psiquismo, né? E tô aí, firme e forte, né? Pandemia veio, não derrubou, a gente continua firme e justamente com um trabalho que é muito necessário hoje em dia, né? O mundo pede muita pressa, né? Então a constelação, por exemplo, é uma terapia muito breve, né? Muito pontual. Na psicologia também trabalho com a EMDR, que é a terapia pelo movimento dos olhos, que também a gente consegue trabalhar um tema pontualmente, né? Muito mais rápido. E a biodança. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito por aí, brincando com isso. Você pode falar para nós um pouco, para leigos, né? Uhum. Como é um pouco da
constelação familiar, como você costuma fazer, como tem sido sua prática, né? E alguns resultados que você alcançou. Depois você fala um pouquinho do MDR também, da biodança. MDR eu confesso que não sei nada. Não conhece. Uhum. Dança foi o meu primeiro curso pós-universidade, quando eu terminei psicologia. Eu fiz psicologia transpessoal e biodança, em seguida bioenergética. Foram os primeiros cursos que eu me envolvi, para depois cair no mundo, né, das especializações e tal, mas eu gostaria muito de ouvir do seu lado. Claro. A constelação, quando eu fiz a formação, foi lá que eu conheci o Giovanni, né, que é o meu amigo, que a gente trabalha junto com a constelação, né? Então tá sempre, é a dupla sempre. E então ele faz mais essas constelações em grupo, né? E eu faço mais as individuais. Então a gente até dá certinho nisso, né? Então eu faço mais as individuais. Então nos atendimentos, quando tem pessoas que não gostam de constelação em grupo, né? Preferem realmente um ambiente mais preservado. Então com os trabalhos que eu aprendi com a dinâmica energética do psiquismo, que é uma terapia corporal, a própria biodança, então, e a constelação também é um trabalho muito corporal, né? Então, no atendimento, eu uso muito também essas técnicas, não é só o bonequinho, não é uma coisa só verbal, porque tem que acessar o corpo, tem que acessar a emoção. E dependendo, eu também uso o EMDR. Recentemente também fiz uma formação que é com a Denise Mascarenhas, que é do Mahalila. Mahalila é um jogo de autoconhecimento também fantástico. Então, durante o jogo, aparecem questões para serem consteladas. E a gente, então, durante o jogo, faz algum movimento sistêmico, às vezes uma frase sistêmica. Então, a visão sistêmica, para mim, ela realmente traz uma qualidade, né, no autoconhecimento e na superação realmente de problemas, de situações, de mágoas, de traumas. Então, eu trabalho muito assim, muito com a constelação individual. Né? Tem também aquela constelação com bonequinho na água, né? Que é impressionante como o campo mostra, como movimenta, né? E aí a gente vai acessando essas informações, né? Agora, quando a pessoa não sabe nada de constelação, então eu acho muito importante a gente trazer bem um pouco do conhecimento das 3 leis sistêmicas, né? Isso já abre uma visão, né, do que a pessoa vai encontrar, o que ela precisa olhar, o que ela precisa entender, né? Porque eu vejo que a constelação traz para a gente um olhar numa consciência maior, né? Uma consciência mais espiritual, sem ser religioso, né? Traz uma E expansão, né? Uma expansão a da consciência. expansão. Você compreende por que determinadas coisas acontecem e como, né? E o que você Sim, vai fazer até para quebrar alguns padrões que vêm, às vezes, de uma sim. idade aí para trás. Daí a confusão grande se diz, isso é uma coisa espiritual. Não é nada espiritual. O movimento Não, sistêmico é algo não. tão perfeito. Bert Hellinger foi fantástico, Foi. ações para nós, né? E É. as leis sistêmicas, Neuza, se puder, por favor. Falar das leis sistêmicas? Uhum. É que falhou. Ah, claro. Bom, Bert Hellinger então traz, né, as 3 leis sistêmicas. A primeira delas, que eu acho assim, muito interessante, às vezes as pessoas têm dificuldade de... Como assim? Né? Vou ter que engolir aquele tio, né? Vou ter que aceitar aquela pessoa que fez tanto mal para a família, né? Mas é isso, o sistema não permite que nada, né, seja excluído, nada nem ninguém. Inclusive ele fala muito, né, que quando a gente tem um julgamento em relação a alguma pessoa, né, aquela pessoa fez isso, aí traz lá uns adjetivos, né, a gente excluindo e né, humilhando. Então a gente está excluindo alguém do sistema. E quando a gente exclui alguém do sistema, se for da nossa ancestralidade, a gente fica mais fraco, né? Porque toda a ancestralidade traz muita força para nós, né? Então a primeira coisa é isso. Ninguém pode ser excluído, mesmo que seja um bandido, mesmo que seja um assassino. Não interessa. Ele pertence à família.
E aí tem uma diferença, né? Que não é, a gente não tem que amar, né? Não precisa conviver. Tem pessoas que não dá para conviver, é difícil, né? A convivência é muito tóxica, mas pertence à família. Então, isso que a gente tem que ter esse respeito, né? Uhum. Aquelas situações. Isso. A segunda, você quer comentar alguma coisa? Não, mas a primeira lei é do pertencimento, né? É, A segunda é. lei. A segunda lei é da hierarquia, né? Então, quem vem antes precede quem vem depois, né? Não que seja mais importante, mas ele veio primeiro. Então, quem vem depois é, precisa respeitar esse lugar. Né? Então, por exemplo, o irmão mais velho precede o mais novo. Então, o mais novo não adianta querer cantar de galo em algumas coisas, porque o mais velho veio primeiro, né? Então, quando a gente está fora de lugar, tem muitos emaranhamentos. Né? A gente vê muitas situações porque a pessoa está fora de lugar. Né? Ela, por exemplo, quer salvar o pai e a mãe, ela quer resolver algo pelo pai e pela mãe, ou às vezes a gente vê situações que os pais estão doentes, mais velhos, e a gente, eu vou cuidar, agora eu virei mãe do meu pai. Isso não existe. É. Você é filha, né? Então, é estar no seu lugar. E aí a gente tem, por exemplo, situações como os abortos, né, que aconteceram, não importa se é provocado ou não, mas os abortos também têm um lugar na família. E a gente exclui muitos abortos, né? Então, aí pega as duas leis, tanto a exclusão, e quando a gente inclui, então a gente vai, se eu perdi, se na minha família teve um irmão que nasceu antes de mim, então eu não sou a primeira, eu sou a segunda. Então a gente tem que ir para o lugar do segundo filho, né? Então essa hierarquia, ela também é bem, bem importante, a gente vê muito emaranhamento, Muito né, com maravilhoso, pessoas fora do lugar. verdade. Eu muito tempo, assim, só para comentar com quem está vindo aí, Sim, que eu era a filha mais velha, né? Sou a filha mais velha, tenho 4 irmãos homens, mas na verdade eu não sou a mais velha. A mais velha veio antes de mim e morreu, eu não a conheci, mas ela é a mais velha. sim, Tá? Que eu sou a segunda, na verdade, eu sou. sim, Então, exatamente. começa a entender isso, a compreender que às vezes, num primeiro momento, parece, poxa, isso é uma coisa maluca, mas não é. É a Não, não é. da ordem que você falou, e agora você vai falar da terceira, eu não quero antecipar. E tem também uma outra questão na questão da ordem. Muitas mulheres engravidam de gêmeos, ou até trigêmeos, mas fica só um, né? Na gestação, no começo tem algum sangramento, alguma coisa acontece, e fica só um. Então, aqui também tem um lugar, esse feto que foi, né? E a gente vê isso também, a constelação mostra isso muitas vezes, né? Então, eu fui o primeiro, a mãe não abortou nenhum antes, mas durante a minha gestação abortou. Então esse que vai primeiro, que vai embora, é o primeiro, e eu fico sendo a segunda, né? Uhum. E a terceira lei é ter sido dar e receber, né? Então, essa também eu acho uma lei muito interessante, a lei do equilíbrio, exatamente. Então, na lei entre pai e filho, né, os ancestrais, os pais são maiores, então os pais dão e os filhos recebem. Então, ele tem esse movimento vertical, né, é de cima para baixo. Então, os pais dão e os filhos recebem. Então, o filho não tem que dar nada de volta. Né? E a gente vê as situações do pai falando, você agora se formou, então agora você tem que devolver tudo que eu que investi nos seus estudos. Então, pai e mãe não pode cobrar nada de volta. Deu, tá dado, né? E o filho tem que aceitar tudo que foi do jeito que foi, né? Então, recebo, seja o que for, como foi. Então, eu recebo e aí eu sigo a minha vida. Então, entre pai e filho, é muito claro isso, né? E agora, na relação de casamento, então, o dar e receber tem que estar nesse equilíbrio, porque se só um dá, só o outro recebe, a relação ela não continua, ela está fadada né, a terminar. Então, tem que ter o retorno de algo, né? Então, ambos têm que dar e ambos têm que receber. Né? Então, é diferente da lei entre pai e filho. Uhum.
É o equilíbrio, né? Dar e É, receber. Porque muitas dar e receber. pessoas, até com orgulho, sabem muito mais dar e não sabem receber. Sim, Nem exatamente. dar muitas vezes um elogio, porque não se acha merecedora daquele elogio. Né? Exatamente. É perfeito. É, é. E então, assim, também tem a questão da compensação, né? Então, vamos trazer aqui um exemplo que é esse dar e receber no casamento, né? Dar carinho, dar atenção, sim. Às vezes só um trabalha, o outro não, mas o outro compensa de uma outra forma, cuidando, né? Então, se eu estou dando e estou sendo, eu sinto que tem um equilíbrio, vai. Agora, vamos supor, né? Sei lá, tem também a questão de uma traição. Então, sei lá, marido traiu a esposa, ela fica, né, magoada, fica triste. Então, para que o casamento continue, que às vezes foi só, sei lá, mas né, escorregou, né? Distraiu, escorregou e aconteceu. Então, para que o casamento continue, a esposa tem que pedir algo que ela se sinta compensada nessa traição, né? E aí, então, o casamento pode continuar, né? Então, mesmo acontecendo isso, mas ela tem que pedir, isso é muito importante, né? Ela, ele, enfim. É só um exemplo do dar e receber, tá mesmo numa situação onde foi algo ruim, por exemplo. Né? Então, se eu me sinto compensada, aí a gente segue em frente. E aí conta para as pessoas que estão conosco aqui, as que verão o vídeo, como é que funciona, então, as leis da ajuda, né, as leis do amor, nesse processo de cooperação, né, de equilíbrio, e da mágoa e do perdão. Da mágoa e do perdão. É muito importante isso. Então, a gente usa frases sistêmicas, por exemplo, que são frases que têm muito efeito. Então, se eu faço algo, né, sei lá, para o meu marido e magoei, então é muito importante como que eu vou trazer isso, como que eu vou trabalhar esse perdão, como que eu vou trabalhar essa reconciliação, né? Então, a frase principal é eu sinto muito, né? Porque assim, todo relacionamento, 50% é responsabilidade de cada um. Então, tudo que acontece numa relação nunca é 100% uma pessoa que causou. Sempre 50%. Então, se eu jogo tudo na responsabilidade do outro, fica desequilibrado, inclusive. Então, não é possível trazer, né, uma harmonia, né? Mesmo que seja uma separação. Agora, quando eu reconheço a minha parte, né? E me responsabilizo pela minha parte, e deixo com você a sua parte, e você se responsabiliza, então mesmo que a gente não fique junto, mas a gente fica e segue em paz, sem emaranhamento. E tem muitas separações que acontecem e os dois ficam emaranhados porque não resolveram algo nesse perdão, nesse reconhecimento daquela parte que são responsáveis, né? Uhum. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Eu acho que é um dos problemas, uma das questões que trazem mais problemas mentais, né? Porque você acaba se aprisionando tanto que isso acaba trazendo transtornos diversos depois, muitas vezes, de difícil, né? Daí a Agora, relação familiar, eu acho, acredito. não, com certeza, né? E o que eu vejo também é o seguinte, muita gente procura constelação achando que vai constelar e vai resolver tudo. Resolveu tudo, 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 né? Só que não resolve o principal, que é o autoconhecimento, por exemplo. Sim. Né? Então até entende ali o que aconteceu na constelação, que apareceu, mas não vai trabalhar em si questões que precisa resolver. Então eu vejo assim, muito essa questão, como eu costumo falar, que é uma constelação individual, que é uma constelação de você com você mesmo, com as suas partes, com a sua personalidade, com o seu autoconhecimento, saber que o outro é diferente de você,
né? Então, esse autoconhecimento é fundamental, de alguma forma, né? Aprender, por exemplo, pesquisar sobre enneagrama, o que são os eneatipos, que tipo que eu sou, como é que eu posso melhorar, né? Isso é fundamental, o autoconhecimento é fundamental. Essa questão da autocura é urgente, urgente, porque as pessoas não se conhecem, não estão conectadas, né? A gente vê muita gente conectada com o celular, né? Não estão conectadas consigo mesmas, né? Então não adianta nada entender as leis e fazer constelação e ficar nessa desconexão. Porque quanto mais eu conecto comigo, mais eu conecto com o outro. Então, assim, a gente pode realmente encontrar, ter esse encontro, encontrar mesmo o amor, né? E se relacionar de uma forma mais saudável. E compreender que a nossa felicidade... Foi só falar de amor, a casa caiu. Pois é, foi só falar de amor, né? De amor integral, ainda por Não cima. é? Agora Ai, eu estou... o problema parecia ser aí, mas eu não sei onde foi. para mim, travou você, eu não sei também. Aí eu tentei entrar várias vezes, mas aí já estamos aqui de novo. Não importa, estamos aqui de Não, novo. Eu agradeço a todos aí que voltaram, tiveram paciência de retornar conosco. isso. Já tinha alguns comentários aí que eu agradeço, viu? Obrigada pelo carinho. E, Neuzinha, vamos lá, continuar. Vamos continuar. Então, a gente estava falando do amor, né? Então, assim, como é importante, porque assim, tem eu, tem o outro, né? São dois indivíduos. Então, se cada um não resolve sua parte, então isso vai trazer consequência na relação, né? Então tem sim as relações, tem sistema familiar e tal, mas tem também algo aqui que é só meu, né? Inclusive tem o Rupert, não, Franz Rupert, que é um constelador que traz um novo trabalho, uma nova forma de constelar, onde ele trabalha o trauma de identidade. Então ele trabalha aquele trauma que a gente já nasce, né, desde a barriga da mãe, o que a mãe vivenciou lá na gravidez, então você já nasce emaranhado ali. Então a gente constela bem essa individualidade, né, porque a forma com que eu me relaciono com a minha mãe, então se eu não tive o olhar dela, e se eu precisei ser boazinha para que ela me visse, eu vou ser boazinha em todas as relações, né? Então essa abordagem também é muito interessante e traz muito para isso que eu acredito que é você se trabalhar, né? Não é só sistemicamente, né? Porque aqui também é um sistema, né? Eu também sou um sistema, né? É. E aí eu com o Giovanni fazemos um trabalho que é aquele viver sistêmico, né? Então a gente pessoas que já conhecem constelação, que participam de alguns encontros como representante, ou que até mesmo já constelaram. Então a gente faz um trabalho sistemático, uma vez por mês, um encontro onde o grupo todo é trabalhado, muito nessa abordagem do Franz Hubert, né? Então são pequenas constelações, movimentos sistêmicos, é muito interessante, é um trabalho bem, onde você vai conectando e entendendo mais essas leis sistêmicas. Uhum. É uma forma interessante, eu não trabalho com ela ainda, mas eu estive lendo bastante, aliás, depois que nós tivemos a nossa primeira conversa, que eu fui procurar entender, e eu estava com uma paciente que exatamente isso, a mãe morreu no nascimento dela. Então, ela trouxe daí tantos traumas, tantos problemas, já uma pessoa de 48 anos, mas para ressignificar toda uma vida, né? E as fichas vão caindo aos poucos com a constelação. A constelação realmente, é o que você falou, ela não resolve. Ela traz uma consciência, né? Mais clareza, e isso vai ressignificando aos poucos, vai caindo, leva até 2 anos para as fichas caírem. Mas nesse processo da constelação, em seguida, é preciso fazer o acompanhamento, né? E outras técnicas que vão levar ao autoconhecimento que você já falou aí com toda a propriedade, né, Neuza? Sim, isso é muito importante. Muito importante. E aí me fale do MDR, como é que você junta todas essas técnicas que você mais utiliza Às aí na vezes, dança, né?
Depois tem também os oráculos, as cartinhas que a gente tira para trazer mensagem, trazer reflexão, né? Então vou Aham. juntando, né? Eu É sigo porque muito você trabalha com os intuição arquétipos também, né? também, trabalho muito muito também de intuição, né? Então a Uhum. biodança traz muito essa possibilidade, né? De você vivenciar, trazer vivência, né? Então não é o cognitivo, né? É a vivência, a emoção. Então, aí voltando para o MDR, como você falou, eu na psicologia eu queria tipo assim um cartão de visita, né? O que a Neuza é, né? Qual a especialidade dela? E eu não sigo uma linha assim muito acadêmica, porque como eu conheci a biodança antes, então esse autoconhecimento, toda a psicologia, todo o emocional que a gente trabalha na biodança, eu queria ver como é que eu ia fazer isso na psicologia, né? Porque eu não trabalho com comportamental, nem psicanálise, nem gestalt, é muito mais na linha humanista mesmo, né? Sim. Que casa muito com a biodança, casa muito com a constelação também, né? E, e aí então eu conheci o EMDR e eu fiquei impressionada, né? É Uhum. uma terapia, a Francine Shapiro, ela é uma psiquiatra e ela estava com câncer no seio. Então ela saía fazer caminhadas, né? E preocupada com a situação dela, com a doença dela. Então no caminhar, ela começou a perceber que ela se sentia melhor, né? E aí ela passou também a ir para o parque e estava lá quando dormia tal. Então no parque ela sentava e ela fazia assim, pensando no problema dela, né? Então, Uhum. Movimento do olho, né, da íris. exatamente. E ela percebeu que existia um efeito assim na diminuir a angústia e ela enfrentou com muito mais qualidade todo o que ela precisou enfrentar em relação ao câncer dela. E aí ela criou o EMDR. Então, a EMDR é uma terapia que a gente faz assim na frente do paciente, né? Ele fica lá olhando para lá e para cá. Aqui na Uhum. internet, quando eu faço online, eu uso uma rosinha. Então, a pessoa fica, né, olhando aqui no celular e acompanhando o movimento. E o que isso acontece? Essa estimulação, esse movimento ocular, estimula cérebro direito e esquerdo. Então você É. vai processar o trauma, vai processar uma lembrança dolorosa, fobia, medo de avião, medo de barata, medo de cobra. Medo Eu de uso para quase dirigir. tudo. Medo de dirigir, eu uso para quase tudo, quase tudo. Então, Aham. o MDR trabalha com o movimento ocular. Se a pessoa prefere fechar os olhos, né, quando está presencial, então eu uso o toque. Então a gente estimula com o toque e também pode estimular com música bilateralizada. Tem várias, inclusive, aí no YouTube. Então a música toca no direito, esquerdo. Então é uma terapia de processamento. E é impressionante, o resultado é muito rápido. É muito rápido. Hum. E aí às vezes está engasgado em alguma coisa, né? A pessoa fala assim, mas e se eu tive um trauma, né? Que nem uma mesma pessoa, não, porque minha mãe me deixava no berço chorando e eu não vou lembrar, como é que eu vou lembrar, né? Eu falei, não importa, vai na sensação corporal que você tem sobre essa história, né? E aí a gente processa pela sensação corporal. Então, às vezes não precisa lembrar de como foi, né, o trauma. É. E eu adoro MDR. Muito bom. Pois é, eu não trabalho com MDR. Aliás, eu conheço muito pouco, né? Só de Vou te mandar saber um vídeo. uma leitura e tal, mas não aplico. Eu uso muito a linha bilateral. Quando Uhum, eu quero acessar o esquerdo e o direito, eu uso muito a linha bilateral. uhum, E também sim, é mais ou menos a mesma linha, só que sim. você não foca na íris, né? É neurociências também. Aham, é. Muito bem. E as danças, minha amiga, vamos lá, porque nosso tempo Ai, está indo. Eu conversaria com você a noite inteira, porque é uma delícia falar do que a gente gosta, né? ai, biodança então, nem se fala, eu amo, né? Eu conheço desde 94, nunca parei de biodançar, né? Então, me formei facilitadora, depois eu fiz também a formação em didata, então eu posso dar aula nas escolas de biodança, né? E agora eu estou diretora de uma escola do Rio Grande do Sul, junto com um amigo meu dando uma força para ele, né? Lá. E a biodança é um sistema de desenvolvimento humano uh,
que começou aí na década de 60. Rolando Toro, ele foi convidado a participar de um projeto de humanização de hospital psiquiátrico. E aí eu me Uhum. encantei, né? Então a gente faz rodas, caminhares, dança junto, dança em grupo de 5. Então tem muita parte lúdica, tem parte que a gente faz um relaxamento, né? Então a gente trabalha exercício de olhar no olho, exercício de aproximar, né? Exercício de abraçar. Então a gente vai desenvolvendo potenciais que todos nós temos, são potenciais genéticos mesmo, e que, conforme o que você viveu, aquilo foi reprimido, né? Então a biodança vem e desenvolve esses potenciais de expressão. Então a gente trabalha com a linha de vitalidade, de criatividade, de afetividade, sexualidade e transcendência. Aí quando ouvem sexualidade, o pessoal fica, como assim, sexualidade? Né? Mas é justamente a linha da sexualidade tem muito a ver com o prazer de viver, prazer de sentir um cheiro, prazer de estar na natureza, prazer de, né, tomar um banho ali de mar, de cachoeira. Isso tem a ver com a sexualidade, né? Resgatar o prazer de viver. Até o se, E até o se amar ele tem a ver com a sexualidade, né? exatamente, exatamente. Então, a gente tem exercício, por exemplo, né, de, de se autoabraçar, de tocar. A gente não toca o nosso corpo, sabe? A gente não toca, né? Não sente esse toque. Mal quando toma banho, a gente, né? Mas não sente mesmo, né? Esse contato da pele. Então, traz muito a vivência daqui e agora. O que eu estou vivendo aqui e agora, né? É. Você sabe, Neuza, um exercício muito recente assim que eu incorporei na minha vida, né? Nesses trabalhos de gratidão que a gente tem, e que assim, me fez um bem e faz um bem, eu acredito que para todo mundo que assume essas, né? Eu, no banho, senti a água caindo no corpo. Quando Nossa, é que a gente faz isso? A gente corre tanto, esfrega, passa sabão, não sei o que, para enxágua, tem que ter mil coisas para fazer. A gente não presta atenção não nem presta. na carícia que é o pingo d'água no corpo, né? Exatamente, Então, essa exatamente. coisa que a gente começa a entender o quanto nós somos importantes e o quanto que a gente pode se tocar ou se deixar ser tocado, né? Sem necessariamente ser aquela coisa do, né, do prazer sexual, nada disso. Exatamente, Eu, genital, né? eu me amo, né? É. Tudo isso me faz bem e me acrescenta. E gratidão por isso sempre, né? Não, com certeza. Como eu falei, né? A gente está muito desconectado. É, eu gosto muito também, tem até um trabalho de biodança com a minha amiga Mônica Filizola. A gente, agora vai, no final de novembro, a gente vai fazer uma oficina de biodança e a morte, né? Então, por exemplo, a gente conhecer um pouco mais, entender mais a morte, você vai viver mais intensamente, né? Então, muitas pessoas que estão no fim da vida, de repente se dão conta que não viveram a própria vida, viveram Uhum. para o outro, viveram fora de si, né? Fora da casinha, literalmente. Então, você tem que aprender a vir para esse corpo, a sentir esse corpo, para realmente saber o que você quer, né? E ir atrás do que você quer da vida, ir atrás da sua missão, né? Do que você vai fazer nesse planeta. Então, uma coisa vai levando a outra, né? De repente você se dá conta que você está aqui, que tem que fazer, né? Você não veio a passeio, você veio aqui para evoluir. Então, tudo faz parte, né, desse caminho de autoconhecimento, que são ferramentas que te ajudam a você se encontrar cada vez mais, porque a vida fica sem significado quando você não está aqui, né? Você está lá no outro, porque a gente foi domesticado desde criança a atender a necessidade do outro, né? Da mamãe, do papai, obedecer, nananã, nananã, e você cresce e fica atendendo a necessidade do outro para ser aceito, né? E não escuta as suas próprias necessidades, né? É. E quando a gente para dar atenção a essas necessidades, não faz com culpa, né? Muitas Ah, vezes. com culpa, exatamente, exatamente. Acha que é egoísmo. Não é egoísmo, não. Egoísmo é não pensar no outro. Você tem que pensar em você, né? Primeiro a máscara em si, né? Depois no outro. Senão, como é que fica? Você não tem nada para você, né? Muito bem, Neuzinha. Uma Ah, delícia querida. Nossa, muito bom. Adorei. tá, seu.
seu endereço aí, né? Neuza atende em Brasília, mas tem aí o Instagram dela, que eu vou deixar Tem. escrito, né? É Neuza Ribacianca, né? Ribacionka, lituano. E eu queria saber se tem alguma pergunta. Minha norinha tem alguma pergunta aí? Pergunta não, mas muitos elogios. Ah, diz que tem muitos elogios. Sim, obrigada. Eu vi muitos coraçõezinhos aí, nós Eu amamos, vi né? também. As boas energias que vêm. Acho que meus puxa-saco estão aqui. Meus fãs. Os nossos queridos aí. Nossos queridos, Alguém tem alguma pergunta ainda? Para essa sumidade aí da área? Oh, imagina. Sumidade é o Giovanni que não veio, danado, ele fugiu. Mas eu vou pegar ele pelo pé uma hora. Pega, é muito interessante conversar com o Giovanni. O Giovanni, ele realmente ele é enfermeiro, né? Fazendo uma propaganda dele é enfermeiro, mas ele fez formação ele conhece muito bem o Enneagrama e fez Gestalt, então ele é um terapeuta de mão cheia. E na constelação, presença em grupo, ele manda muito bem. Eu falo para ele assim, tá cada vez pior, né? Tá ficando insuportável de tão bom que ele tá. E agora, depois do filme, né, da série como é que fala? Aquela Uma Nova Mulher, nossa! Então veio mais gente, realmente foi muito bom essa série, né? Então as pessoas meio que despertaram, pelo menos uma curiosidade para saber o que é a constelação. A série foi muito boa, realmente. Claro que tem algumas coisas ali que ela não é bem assim, né? Sim, Mas ela mostra, assim, realmente esse despertar, ela acontece. Mostra. E esse despertar não é só para quem está sendo constelado, não. É para todo mundo que está para todo mundo. E representa os seus papéis. Porque, por incrível que pareça, todos saem ganhando de uma constelação familiar, principalmente em grupo, né? Muito bom. É isso que eu sempre falo, porque tem gente que tem resistência, tem medo, acha que, né? Mas eu falo, vem assistir pelo menos. Eu recebi um casal a semana passada. O rapaz, ele veio trazer ela, né? Mas ele sentou, eu faço aqui na minha casa, ele sentou no sofá do lado aqui, do lado de fora, ele não queria participar. Eu falei, não, vem só assistir, não precisa fazer nada. Aí ele ficou com vergonha, ele pegou e foi e sentou para assistir, né? Pense, no final ele amou. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Não foi representante de nada, mas assim, como a gente aprende, né? Porque a história do outro é a minha história, né? A gente pega uma carona sempre. Vale a pena, pelo menos assistir. Muito bem. Se deixar, eu falo aqui a noite inteira, tá? Pois é. Bem ficaria, porque o assunto é muito gostoso, muito agradável. Com certeza. Realmente é muito bom. Mas, Neuzinha, Querida. muito ter estado conosco aqui. Agradeço a todos vocês que estiveram aí. Também agradeço, muito. E você pode fazer a sua despedida. Tem alguma coisa? Não, né? Gente, olha, eu nunca trabalhei com uma secretária do meu lado. Pensa, Neuza, como é que eu tô? Você tá chique. Você tá chique. Estou em São Paulo, eu moro no Rio, né? Mas em São Paulo para participar do evento no final de semana e estou passando aqui o resto da semana na casa do meu filho, o Rafael. E agora eu vou fazer a live, se eu vou lá secretariar, eu tô Claro! Eu tô me sentindo minha própria. Você merece, usufrua, usufrua. Muito bom. Agradecido demais, viu? Demais. Obrigada. A Socorro está parabenizando a live, acho que se deve a você, Neuzinha. Imagina. É maravilhoso. Tem o pessoal comentando que o MDR é maravilhoso. Outros É maravilhoso mesmo. Diz que você é inspiradora, Neuzinha. Olha que delícia. Eu vou tirar uma cartinha para nós, pode? Só para fechar? Eu adoro as cartinhas. Bom, Marinete, obrigada. Aqui, é uma palavra... A Claudinha dizendo que eu também amo de montão, é minha prima querida. Você vai escolher a cartinha. Eu vou passar aqui e você vai escolher uma cartinha. Você vai falar, parou. Uma mensagem para o dia de hoje. O dia de hoje. Então, parou. Aqui, essa? Isso. Abundância. Nada falta, pois tudo tenho. Aí é uma carta da lua cheia.
A fonte é generosamente inesgotável. Somos assegurados que a natureza nos fornece tudo o que precisamos. O que nos impede de acessar essa consciência é a ignorância, é o autoconhecimento. Em seguida, a crença de não sermos merecedores ou de tudo, que tudo é difícil. Aprendemos a competir por dinheiro, posses, recursos naturais, lugares para viver, relacionamentos. Porém, mesmo apesar da avareza e do egoísmo, nossa vida é sustentada. A abundância vai além do dinheiro. Não é sobre quantidade, mas a qualidade do nosso mundo interior e exterior. É a nossa capacidade de perceber e ser grato àquilo que realmente temos, pois nada é de nossa propriedade, exceto a riqueza da nossa alma. Essa carta convida a todos nós à plenitude, a criar asas em direção ao ilimitado, a não definir sua existência nos paradigmas da escassez, da limitação, da insuficiência. Perceba como sua vida é ancorada por pequenos milagres. E se encontra aqui um grande milagre, né? Um pequeno milagre, digamos. Então, perceba como sua vida é ancorada por pequenos milagres em forma de situações e pessoas. Não se veja separado ou uma parte, a menos que você se perceba inteiro, não poderá ser abundante, né? Então, o autoconhecimento nos deixa mais inteiro, né? Você é completo e o universo provém o essencial para seu crescimento espiritual. Quando se abre a isso, você se torna integrado e atrai mais abundância. Ser abundante é fazer tudo o que pode com tudo que tem, é reconhecer e compartilhar suas fortunas. Nada falta, pois tudo tenho. Tudo a ver, né, com o nosso encontro. Nosso encontro é um presente aí para todos nós, né? Porque essa frase não é para mim, ela é para todos nós. Para todos nós. Entender que ter abundância é o contrário da escassez, né? E a É, abundância não é dinheiro, é abundância de exato, amor, abundância de carinho, abundância exato. de pertencer, né? Isso, isso. Abundância, E de merecer, os nossos limites não está no outro, está em Não, nós, naquilo que nós queremos transcender. Perfeito. exato, exato. Você que escolheu a carta. Que bom, gratidão, querida. Gratidão Beijo, mesmo. coração, tudo de bom. Beijo. Todos aí. Fiquem com Deus. Até Até a a próxima.